Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. E vamos, então, continuar com a nossa aula falando sobre o momento após a Revolução Francesa. Indo totalmente contra os ideais iluministas que eclodiram durante a Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade, Napoleão Bonaparte, quando se estabilizou no poder, se tornará o senhor absoluto da Europa. O continente europeu será dominado pelos exércitos de Napoleão Bonaparte. Reis e rainhas foram subjugados pelos exércitos de Napoleão Bonaparte. E vários lugares, então, várias nações foram tomadas pelo poder de Napoleão. Apenas uma única nação não se rendeu ao poder de Napoleão naquele período, que foi a Inglaterra. Dando continuidade à nossa explicação, eu falava com vocês que a Inglaterra foi o único país a se tornar invicto ao poder de Napoleão Bonaparte. E aqui eu coloquei para vocês algumas razões que explicam isso. Numa delas, a Inglaterra estava protegida pelo Canal da Mancha e, por isso, evitou confrontos diretos com as tropas francesas. Para os franceses invadirem a Inglaterra, eles teriam que passar pelo mar. E aí havia o seguinte problema. Após a Batalha de Trafalgar, em 1805, a Inglaterra se tornou uma potência marítima. E então, se os franceses tentassem invadir a Inglaterra pelo mar, obviamente eles iriam perder mais uma guerra. Porque aqui, na Batalha de Trafalgar, em 1805, os ingleses conseguiram derrotar navios franceses e espanhóis na costa espanhola. Foram mais de 5 horas de luta, onde os ingleses conseguiram derrotar 19 navios inimigos sem perder nenhuma de suas embarcações. E aqui eu coloco para vocês no final que a vitória nessa batalha impediu que Napoleão Bonaparte invadisse a Inglaterra. Napoleão ficou conhecido por ser um grande estrategista de guerra. E se ele não conseguia derrotar a Inglaterra por confrontos diretos, ele então vai procurar outra maneira de derrotar os ingleses. E essa maneira será o bloqueio continental. Então Napoleão vai decretar o bloqueio continental. Meninos, prestem atenção nisso aqui, porque isso cai em muitas provas que vocês forem fazer no futuro, tá? Ele ordenou que os portos europeus se fechassem ao comércio de produtos ingleses. Então, esse foi o bloqueio continental. Que os países europeus se fechassem para os ingleses. E assim, Napoleão conseguiria derrotar a Inglaterra comercialmente. As ordens de Napoleão serão obedecidas por vários países europeus que estavam sendo subjugados por Napoleão Bonaparte, menos um. E por incrível que pareça, esse único país que não obedeceu às ordens de Napoleão foi o frágil e quase desprotegido Portugal. Mas por que Portugal não cedeu às ordens de Napoleão Bonaparte? Essa resposta é simples. Inglaterra e Portugal eram grandes aliados. Como eu falei com vocês anteriormente, Portugal era um pequeno e quase frágil país da Europa. E ter relações com a Inglaterra era muito vantajoso para Portugal, ter essas relações comerciais com a poderosa Inglaterra. Por isso que Dom João, que na época era o príncipe regente de Portugal, ficou indeciso em aderir ao bloqueio continental. A difícil decisão de Dom João. Meninos, a gente precisa primeiro entender como que estava Portugal durante esse período aqui. Precisamos entender então que Dom João, ele não era o rei, ele era o príncipe regente de Portugal. O que significa isso? O príncipe regente, o regente, é uma pessoa que substitui o rei por algum motivo. Naquela época, a rainha Maria I, mãe de Dom João, estava impedida de governar Portugal, porque ela havia ficado louca, sim, literalmente louca. Há relatos de pessoas que ouviam a rainha gritando que ela estava vendo demônios pelo palácio. E Dom João, então, estava como príncipe regente de Portugal. Dom João, por muito tempo, foi retratado em novelas, filmes e até por alguns historiadores como uma pessoa medrosa e frágil. Por quê? Por causa dessa indecisão dele em aderir ao bloqueio continental e também da decisão que ele teve no final, que foi de fugir para o Brasil. Dom João, então, ele vai aceitar a oferta
oferecida pelos ingleses de que eles iriam proteger toda a família real para fugirem para uma de suas maiores e mais ricas colônias, que era o Brasil. Mas, vamos pensar comigo, Dom João, ele foi o único rei que conseguiu enrolar Napoleão Bonaparte. Nesse meio tempo em que ele estava indeciso se aceitava ou não aderir ao bloqueio continental, ele chegou a enganar Napoleão Bonaparte. Ele fingiu que aceitou aderir ao bloqueio continental, mas ao mesmo tempo estava planejando a fuga para o Brasil, protegidos pelos ingleses. E assim aconteceu. Em 1808, toda a família real, o aparato real inteiro e a nobreza fugiram para o Brasil. A decisão do príncipe regente Dom João de fugir para o Brasil é vista de maneira controversa por muitas pessoas. Como eu já falei, muitos retratam Dom João como a figura de um rei medroso, que teve medo de Napoleão Bonaparte. Até também tem a questão de que Dom João e a esposa dele, Carlota Joaquina, não se davam muito bem. E esta já tentou várias vezes fazer um golpe contra o marido. Mas isso é uma outra questão. Mas, voltando aqui, alguns então retratam Dom João como medroso, porque ele teve medo de Napoleão Bonaparte, então resolveu fugir para o Brasil. Mas há historiadores que falam que o projeto de transferência da corte portuguesa para o Brasil já era algo antigo, porque o Brasil era uma das colônias mais ricas de Portugal. E aqui no quadro, gente, ó, o príncipe regente, então, decide transferir toda a sua corte para o Brasil e o poder real, então, o poder português, passa a se instalar na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deixa de ser, então, a capital da colônia para se tornar a capital do grande Império Português, resultando em transformações que tiveram grandes influências no processo de independência do Brasil. Para a próxima aula, a gente vai ver, então, como que ocorreu a fuga e a chegada da família real ao Brasil em 1808. Até a próxima aula.